Olá, tudo bem com você? Estamos de volta a mais uma edição de Inovação e Sustentabilidade e hoje eu vou conversar com a doutora Simone Duarte, que é nutróloga da Clínica Linus. Tudo bem, doutora Simone? Tudo Seja bem. bem-vinda. Obrigada, Kelly. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é cuidar da saúde como um todo. Explica um pouquinho pra gente o que é ser nutróloga. O nutrólogo é um médico, né? Para ser nutrólogo é necessário fazer uma prova de título de especialista, né? Então tem que ter um registro de qualificação de especialidade no Conselho Regional de Medicina. O nutrólogo ele está vindo agora para os consultórios, está havendo uma necessidade muito grande de cuidar do paciente como um todo, para ajudar as outras especialidades médicas, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um problema cardíaco, um problema ginecológico, o especialista pode encaminhar para que a doutora faça um tratamento complementar, é isso? Isso, nós somos muito aliados dos especialistas, do oncologista, do cardiologista, do ginecologista. Então, cada paciente tem um grupo de médicos que cuida de determinada área, né? E nós, como nutrólogos, vamos ver essa parte do paciente como um todo, em relação à parte de metabolismo, para que ele melhore e potencialize no tratamento que o colega esteja fazendo. Vou dar um exemplo do câncer, né? Então, o oncologista, ele encaminha o paciente para nós, para a nossa equipe, e nós vamos cuidar do paciente como um todo da parte metabólica, né? Muitas vezes o paciente com câncer, ele não consegue dar continuidade a uma quimioterapia porque ele está muito depletado, existe uma desnutrição proteico-calórica, uma desnutrição em geral de hipovitaminose, né? E nós sabemos que o organismo do paciente ele tem que estar perfeito para aguentar aquele tratamento quimioterápico. Assim, o paciente responde melhor ao tratamento. Existe um sucesso, mas o paciente ele deve estar com o oncologista. Nós não fazemos tratamentos, não é um tratamento alternativo, essas palavras de terapia alternativa, não é nada disso. É um complemento do tratamento Isso, médico, é um né? auxílio médico em que nós preparamos o paciente, né, como um todo, para que ele aguente esse processo de tratamento que é importante, né? Inclusive, com relação a câncer, né, a doutora tem uma especialização em Harvard sobre essa reposição de nutrientes específicos para esses pacientes. É um curso que eu fiz lá e era sobre o câncer, né? Era sobre a resposta metabólica em relação ao câncer. O que fazer para melhorar, para ajudar no tratamento do paciente com câncer, né? Lá eles falam muito sobre diversos nutrientes, assim como o resveratrol, né? Então não adianta tomar só o vinho. Teria a necessidade de uma adega para aquela quantidade de resveratrol atuar no processo anti-metaplásico, né? Então, por isso a necessidade do tratamento com substâncias específicas concentradas para melhora do paciente. E todos sabem hoje que o câncer é um processo inflamatório, né? É uma doença muito agressiva, né? Vai destruindo o paciente como um todo e depende do organismo de cada um para aguentar isso, né? Então, cada paciente é um indivíduo e que responde completamente diferente. Eu ia Né? perguntar isso. Tem pacientes que a doutora já viu que a resposta foi assim, da sensação de bem-estar e de se sentir mais animado para enfrentar o tratamento? Sim. O paciente, quando ele está equilibrado da parte metabólica, ele consegue responder muito melhor a qualquer tratamento, a qualquer doença que o paciente tenha, não só o câncer propriamente dito. Então, há uma necessidade de investigar esta pessoa, desde a parte genética, a parte de deficiências nutricionais específicas, para que ela consiga combater aquela doença, seja qual for, vamos generalizar,
para que haja um resultado melhor na terapia. Doutora, a nutrologia também pode ajudar pacientes com depressão? Sim, é um assunto interessante você falando nisso, né? Porque a depressão, ela envolve diversas alterações metabólicas, deficiência nutricional, de vitaminas. Então tem tudo a ver. Aminoácidos, por exemplo. O triptofano é um aminoácido que algumas pessoas não metabolizam direito. E isso diminui a produção de serotonina, né? Mas a depressão, existem vários tipos de depressão, né? Então, é interessante quando os colegas nossos psiquiatras e os psicólogos nos encaminham para que façamos esse trabalho em conjunto, né? Que nós cuidamos dessa parte de investigação genética, nutricional, para que o tratamento que o psiquiatra esteja fazendo com aquelas medicações responda, porque cada organismo é um organismo diferente e responde completamente diferente aos tratamentos. E de repente agindo em conjunto, né, a nutrologia com o psiquiatra, dá até para diminuir aqueles remédios tarja pretas, né, que todo mundo tem medo de tomar, né, e aliviar um pouco o tratamento, é possível? É possível, sim. Isso envolve muito aonde o nutrólogo vai atingir, né, vai agir, na parte do intestino, né, porque nós sabemos que a serotonina, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Também tem a dopamina, enfim, as catecolaminas, neurotransmissores, né? Mas a serotonina específica, ela é metabolizada principalmente no intestino. E se você tiver uma deficiência de velocidades na absorção do intestino desses aminoácidos, você não vai metabolizar a serotonina. E isso envolve também na alimentação. Se a alimentação é pobre desses nutrientes, você já não vai absorver porque não comeu. Aí você pode até comer, ser uma pessoa completamente saudável no sentido de alimentação. Aí já depende da parte metabólica de absorver. Se você tiver intolerância alimentar, você já fica inflamado. Um intestino inflamado é um intestino irritado, machucado, ácido. Não vai absorver direito os nutrientes, o aminoácido triptofano, a vitamina B6, vitamina B12, né? A doutora tocou num assunto, eu tenho um amigo que ele estava extremamente doente, procurando vários médicos, ninguém descobria o que ele tinha, até que uma médica indicou ele aí para uma nutrologista, né, uma nutróloga, e ela pediu os exames de intolerância, ele era intolerante a glúten, e quando eles descobriram, diz que ele tinha pequenos sangramentos por dentro do organismo dele, por causa do glúten. Quando ele tirou o glúten, ele sarou de tudo que ele tinha. É possível isso? É interessante esse assunto também que você tocou. Por quê? Como eu já havia dito, o nosso intestino é a porta de entrada, né? Então, se o intestino está inflamado, está irritado por causa da intolerância ao glúten, por exemplo... Lactose, a lactose ao glúten vai ser uma mucosa machucada. Eu estou falando de uma maneira leiga, né? Em carne viva, né? Era isso que ele dizia, que doía como se tivesse o estômago dele em carne viva. E aí não absorve direito as vitaminas, né? Para você, é uma dúvida muito grande que os pacientes falam, doutora, mas eu não sou celíaco, porém eu tenho intolerância ao glúten. Como assim? O que eu faço? Já um colega disse que não era para eu dar bola porque eu não sou celíaco. Porém, se você nasce com essa alteração metabólica, isso é genético, né? O nome, onde os alelos de DNA, HLA-DQ2, HLA-DQ8, né? Então, esses alelos de DNA, você nasce com eles detectado ou não, né? Então, se você tem um HLA-DQ2 ou DQ8 ou ambos, né, que são os principais, você pode desenvolver a doença celíaca. 98% dos celíacos têm HLA-DQ2 ou DQ8. Isso é um exame genético, né? Essas pessoas que têm detectado este defeito de DNA, elas vão ser mais inflamadas. Por mais que não sejam celíacos, o que é a doença celíaca propriamente dita? É quando
o paciente chegou no extremo da intolerância ao glúten. É Que não pode ter nem traços de glúten, né? Isso, Uhum. se tornou uma doença autoimune, porque quando você tem intolerâncias alimentares, você fica com uma predisposição a desenvolver doenças autoimunes, doenças que inflamam a você mesmo, né? Isso envolve a doença celíaca, é um intestino completamente descamado, atrofiado, em que nós fazemos aquela biópsia do duodeno e que aparece atrofia de velocidades, inflamação, né? Imagina a dor que o paciente sente. Isso, aí já chegou a um ponto da inflamação em que qualquer traço de glúten é como um tiro de canhão num passarinho, entende? Então, a doutora tocou num assunto, né? Eu tenho intolerância à lactose com relação principalmente ao leite. Eu e minha filha. A minha filha, desde pequenininha, eu tirei da natação porque ela tinha, assim, umas manchas brancas e coçava e levava em dermatologista e todos os especialistas e nada. Quando eu passei a sentir que o leite normal me incomodava, que eu ficava com o estômago dolorido, estufado, que eu ficava enjoada e troquei para o leite zero lactose, do dia para a noite as feridinhas dela sumiram também. Mas a gente come queijo, a gente come manteiga, mas o leite, dá para ser assim parcialmente intolerante à lactose? Na verdade, a intolerância à lactose é um defeito, uma alteração do metabolismo na digestão da lactose, né, que é o açúcar do leite, na hora de virar glicose e galactose, né? Então, o açúcar do leite, ele precisa ser digerido por uma enzima chamada lactase. E, de acordo com as pesquisas, até os 13 anos de idade, a pessoa ainda tem um pouquinho de lactase. Isso também é genético, né? À medida que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo esta enzima que digere o leite. Por isso, vai piorando com os anos. Diferente de algumas crianças que desde pequenininhos já têm uma intolerância até à proteína do leite, em que desenvolvem processos alérgicos, inflamatórios, são aquelas crianças sempre com muito catarro, muito muco, né? Pessoas que produzem muito muco, muito catarro e que têm dermatites atópicas, inflamações, processos de alergia, até a bronquite asmática em si, né? Interessante isso. Então, o que você tem de diferença é na capacidade de digerir o leite, né? Então, você pode digerir parcialmente ou não digerir nada. Isso é um exame que se faz, um exame de tolerância à lactose, exame de sangue ou genético, né? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a importância da reposição de vitaminas, né, de minerais, de aminoácidos. Eu queria saber qual que é a importância do complexo B. Vamos falar então sobre o complexo B. Existem as vitaminas oleosas e as não oleosas, as hidrossolúveis, né? Então, o complexo B entra naquelas vitaminas de absorção, né, e eliminação mais rápida. Assim, vamos falar sobre a vitamina C, que também entra nesse grupo. A vitamina B12 é importantíssima, né? Metilcobalamina, a tiamina, que é a vitamina B1, a piridoxina, que é a vitamina B6, são nomes complicados, né? Então, é B1, B12, B6, B9, que é o ácido fólico. Eles atuam como também anti-inflamatórios, né? Existem pesquisas recentes comprovando que diminui até a inflamação do COVID. Porém, tudo é genético, né? Falando em genética. A B12, nem todo mundo metaboliza corretamente, né? Agora vamos falar de um intestino perfeito em que você não tem intolerância alimentar nenhuma, que é meio difícil. Geralmente alguém tem alguma inflamação, né? Mas a B12, ela depende de um fator intrínseco, depende de velocidades perfeitas. A B12 você acha mais na carne vermelha. Então, pessoas que comem menos carne vermelha vai ter menos absorção da B12. Veganos têm que repor. Isso, eles têm que repor. Então, já a B12, ela atua muito bem no COVID, como
Porque eu estou falando de pesquisa, não Sim. opinião minha, né? Agora, a B6 tem um papel importante nessa parte da depressão que você comentou, né? Piridoxina entra no metabolismo do tratamento da depressão, né? A B9, o ácido fólico, né? Nas grávidas, que impede o defeito, né? Da formação do tubo neural da criança já na barriga da mãe. Tiamina é ligada aos nervos? Isso, tiamina é importantíssimo. Nossa, pacientes, inclusive aqueles pacientes alcoolistas, né, bebem muito, acabam ficando com mais deficiência da vitamina B1, né? Então, você tem que repor B1. Então, cada indivíduo existe uma necessidade individual, né? E absorve de jeitos diferentes também. Entendi. Como é que funciona, então? Eu chego lá na clínica ali, doutora, olha, eu vim aqui, eu tenho enxaqueca. Eu quero ir lá porque eu tenho enxaqueca, uma enxaqueca que quem me conhece sabe que é de uma vida inteira. Eu chego lá e a doutora vai fazer o quê? Vai passar um scanner em mim para descobrir o que eu tenho? Geralmente, existem uns colegas que são os neurologistas, eles encaminham bastante paciente para o nosso consultório para auxiliarmos na parte médica, nutricional, em relação à reposição e investigação de intolerâncias alimentares. Mas não é só a intolerância alimentar que causa a inflamação, né? Que pode dar enxaqueca. Existe também a parte hormonal. A enxaqueca, ela é multifatorial. Para você ter uma dor de cabeça, pode ser, assim como um tumor pode causar uma dor de cabeça, como um jejum prolongado pode causar uma dor de cabeça. Um alimento específico, né? O chocolate. Dormir mal, o chocolate também, por causa né? Isso, depende da alimentação, depende de se o paciente está em jejum, não está em jejum. É importante descobrir todas as causas que acometem essa parte inflamatória que causa enxaqueca, né? Então, não é só hormonal, não é só alimentar, é multifatorial. E aí a gente faz esse exame todo e a doutora começa o tratamento. Isso. A gente equilibrando o paciente em todos os sentidos, investigando a parte alimentar, genética, hormonal, né? A rotina do paciente alimentar, né? A tua rotina em 24 horas, o que você se alimenta, o que você não se alimenta. Aí eu já acho bem interessante falar do nutricionista, que são nossos amigos, né? O nutrólogo, ele adora trabalhar com o nutricionista. Eu ia perguntar, qual que é a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo, ou quais são as semelhanças? O nutricionista, ele é muito amigo, aliado do nutrólogo. Um nutrólogo, ele é importante trabalhar com o nutricionista. O nutricionista, ele vai elaborar toda essa parte de cardápio em que nós fazemos a prescrição, né? Então, ele faz essa avaliação proteico-calórica para nós, faz toda essa parte de bioimpedância. Eu acho interessante dividir as coisas, né? Para que eu tenha mais tempo com o paciente em si, na parte do tratamento de doenças em si, diagnóstico e tratamento, e a parte de medicação, e deixar essa parte de elaboração de dietas conforme a prescrição médica para o especialista nisso, né? Então, o nutricionista ele vai fazer muito bem essa parte de elaboração de dietas, de controle alimentar, de acompanhamento. Eu acho interessante esse casamento, né? A gente falou de uma coisa, né? A gente sempre falou de câncer, enxaqueca, são doenças que causam dor. Mas existe também a obesidade, que normalmente a pessoa não tem dor, mas tem o desconforto, né? Do sobrepeso, de não conseguir fazer uma atividade física, de se sentir cansado. Eu acho que deve ser um tratamento perfeito, nutricionista, nutrólogo, para quem quer buscar um emagrecimento saudável, né? É importante, porque a obesidade, ela também é uma doença que ela é multifatorial. Envolve tanto a parte hormonal, que você tem que equilibrar, a parte de alimentação, a parte psicológica do paciente, né?
Então, a causa da obesidade, ela não é uma. Aquele paciente, ele está obeso, e o obeso, você não pode olhar para um obeso generalizando, né? Ah, é gordo Usando porque o mesmo quer. tratamento para todos os Aham. obesos. Se aquela pessoa está obesa, ela está obesa porque ela tem algo que lhe tornou obesa. Pode ser a parte genética, né? Envolve, geralmente é mais de um fator. A genética, a hormonal, né? Ou pós algum tratamento que envolveu muitos corticoides, né? Tudo pode gerar obesidade e você tem que saber enquadrar tudo isso para conseguir tratar o paciente. Doutora, chega uma pessoa lá que assim fala, olha, eu faço dieta, eu faço academia e eu não consigo emagrecer. É possível fazer um estudo e descobrir por que Sim, essa pessoa não consegue sim, emagrecer? sim. Inclusive, a parte hormonal está diretamente relacionada no emagrecimento do paciente. Se o paciente tiver doenças envolvendo a parte de tireoide, né, doenças do metabolismo, dificilmente o paciente vai emagrecer sozinho. Por isso ele nos procura como médicos para esse auxílio, né, que foi no nutricionista e não conseguiu emagrecer, faz exercícios, faz tudo. Se você não regular todos os fatores que estão causando essa obesidade, você não consegue sucesso. E quais seriam essas doenças do metabolismo, doutora? Tem várias, uma é o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, né? A diabetes propriamente dita, né? Ah, também é. Anorexia, Anorexia, né? Que já bulimia entra? bulimia. Existe um assunto interessante que você me deu ideia agora, que é a vigorexia, que já está entrando como uma doença, né? E o que Está é sendo vigorexia? Eu classificado nunca já nem como ouvi uma doença. falar. Eu considero a doença do século, na verdade. No nosso tempo, essa exigência nutricional era menor. Hoje em dia, você vai num supermercado, tem o corredor do glúten, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, né? Antes não Diet, existia isso. light, né? Diet, light, e as pessoas, elas estão buscando cada vez mais saúde, né? Cada vez mais a prevenção. É tido como a medicina preventiva, a longevidade, todo mundo quer isso, né? Então, a tendência nossa é viver mais de 100 anos agora, né? Com esses avanços da medicina. Por isso que as mulheres de 50 são hoje as mulheres Sim, de 30, né, as que já doutora? passaram de 40 também. Então, tudo envolve a qualidade da nossa alimentação, ela é perfeita, né? Se a gente consegue melhorar ao máximo a alimentação, a gente vai ter um resultado lá na frente, né? Agora me surgiu um assunto aqui que acho que todo mundo tem interesse em saber. A nutrologia, ela pode ajudar também a pessoa a envelhecer melhor ou a retardar o envelhecimento? A nutrologia, ela entra como uma aliada às outras especialidades médicas, no fim de melhorar, fazer com que o paciente ele responda melhor ao tratamento das doenças que ele já tem e prevenir as doenças que possa vir a ter. Então, usando esse termo que você disse, anti-envelhecimento, né? O pessoal usa muito esse termo, no sentido de prevenir uma doença que acelere o envelhecimento. E aí né? você se sente mais disposto, você consegue Sim, fazer mais exercícios, sim, né? Você se sente mais revigorado, isso, então você vive melhor. vive melhor. Desculpa eu te interromper, eu Imagina. não respondi sobre a vigorexia. O Sim. que é a vigorexia? Eu é que interrompi. A vigorexia é um exagero, é o extremo. São aqueles pacientes que entram no meu consultório buscando melhor qualidade de vida, de alimentação, só que isso acaba causando um vício sem perceber, um exagero no só integral, só
sem glúten, nada de gordura, Nada de açúcar. Eles acabam exagerando e interpretando de uma maneira completamente diferente aquilo que o nutricionista e o nutrólogo orientou. Então, aquelas pessoas acabam tendo uma restrição absurda de vários nutrientes, né? Eles não querem nada de gordura, nada de carboidrato, nada disso, nada. Eles acabam criando na cabeça deles que tudo é pecado. Um ideal do que é Sim. saudável na cabeça deles. Como a pessoa que tem anorexia, que ela se enxerga gorda, né? Isso. Então, a anorexia, que é uma doença que faz com que a pessoa se enxergue gorda e fique extremamente magra, né? Por uma dieta muito restrita, a vigorexia já é aquele exagero. Por exemplo, plantam em casa, não come nada na rua, planta a própria alimentação. Tem mães que acabam tratando o filho, né, desde que nasce assim e ficam neuróticas, né? Isso, e com elas mesmas, né, ou com eles mesmos. Então, é o extremo do exagero em que eles acabam criando na cabeça deles o que é saudável. E que, na verdade, acaba tendo uma restrição de várias vitaminas, de vários tipos de gordura que também são importantes e que, então, acabam ficando magros, mas não pela anorexia, e sim pela necessidade do saudável. Um exagero, então, hoje em dia, a busca extrema, né, por aquilo que ele acha que está correto, pode trazer problemas para a saúde dele mesmo. Acaba criando uma dieta própria, um hábito próprio de excluir vários grupos de alimentos. Doutora, a gente poderia ficar conversando aqui a tarde inteira, então eu vou dizer que eu gostaria que a senhora voltasse, né? A senhora não, você, porque você é linda, maravilhosa. Obrigada! Você voltasse aqui para a gente conversar mais sobre isso, né? Sobre esse assunto tão interessante. E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, explicando, né, a importância da nutrologia na vida das pessoas e de não se cometer, então, exageros, tanto para mais quanto para menos. Tá bom, o que eu vou falar? Envelhecer com saúde é o objetivo, né? E prevenir doenças é uma maneira de você envelhecer com saúde. Eu acredito que seja essa a mensagem, buscando, sem exageros, acompanhamento médico e nutricional, de uma maneira que você consiga ter uma vida mais saudável e uma alimentação mais saudável. Se sentir mais disposto e com o bem-estar e a autoestima elevada. Isso aí. É isso. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Querida. A gente se vê de novo, então, no próximo programa que você com certeza tem que voltar Muito aqui. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a você também pela companhia. A gente se vê de novo no próximo episódio de Inovação e Sustentabilidade. Até lá. Cuide da sua saúde, hein? Tchau, tchau.